Olá pessoal, essa é a Sandra. Este é o Moisés. E antes de a gente começar o nosso vídeo, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse seu comentário aí, deixasse um like lá. Ajuda a gente. E compartilhe o nosso canal, tá bom? Muito importante para nós. E a gente aqui hoje vai estar dando continuidade na aplicação profética da igreja de Pérgamo. E foi o nosso último vídeo. E nós vamos continuar aqui agora fazendo uma pequena recapitulação. Sim, vamos relembrar, né, que Jesus se identificou para a igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. E isso é muito significativo. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então, em todas as cartas que Jesus escreve para cada igreja, ele tem um jeito especial de se identificar. E essa identificação tem a ver com a essência daquela igreja, por isso que a gente tem que prestar bastante atenção. Então veja bem, ele se identifica como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Lá em Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é a espada que é viva e eficaz, penetrante e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, nessa aplicação profética que nós estamos fazendo aqui, nós já falamos um pouquinho da história da Babilônia, né? Que foi muito importante, está lá no vídeo anterior. E que Pérgamo era a cidade conhecida como a cidade da serpente. E o nome Pérgamo, né? São duas palavras, per e gamo, que quer dizer mistura imprópria. Gamo, casamento, per, mistura inapropriada, imprópria. Então, claro, cidade da serpente com casamento impróprio. Eu não sei você, mas isso aqui me remete lá no Jardim do Éden, né? Onde Deus também fala que deixará o homem, pai e mãe, e se unirá com a sua esposa, os dois serão uma só carne. Uma só carne, a única coisa que consegue dividir aqui seria essa espada afiada de dois gumes, que vai nas juntas e medula, que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E só ele pode fazer. Olha que interessante. Então, nessa cidade de Pérgamo tinha um penhasco, né? Então, a cidade aqui no alto tem esse penhasco que acaba lá no mar, né? Uma rocha, um penhasco alto, uma rocha. E lá no meio dessa rocha tinha um trono, que era o trono do deus grego Zeus. E é interessante que Jesus chama ali de a cidade onde está o trono de Satanás. Provavelmente Jesus está se referindo exatamente a esse trono que está incrustado, né, nesse penhasco. E nessa igreja haviam muitos que negociavam os dons espirituais como Balaão fazia. Então, olhando um pouquinho, né, a história aqui, o que a gente vê? Vamos ver um pouquinho dos imperadores aqui. No ano 46 a.C., o imperador romano era Júlio César e ele foi assassinado. No ano 31 a.C., quem assume o trono é Augustus, e Cristo nasce durante o seu reinado. E Cristo é crucificado durante o reinado de Tibérios, só para a gente ver aqui a sequência. No ano 37 e 41 depois de Cristo, quem sobe ao trono é o Calígula, que tentou sem sucesso desacralizar, abominar o templo em Jerusalém. Ele quis colocar um ídolo dele mesmo lá no Santo dos Santos. Porém, Petrônios se recusou a fazer isso, se recusou a obedecer à ordem do Calígula, né? E porque ele sabia que os judeus não iam aceitar de maneira nenhuma e que incitaria uma gigantesca explosão, uma revolta, né? Como aconteceu de fato mais tarde com outro imperador. Calígula ficou tão enfurecido que mandou matar Petrônios. Só que a notícia, a ordem para matar Petrônios demorou para chegar lá em Jerusalém, em Israel. E o Calígula morreu. E a notícia da morte de Calígula chegou primeiro. E Petrônios, então, se safou da morte por causa disso. Interessante como Deus tem o controle de tudo, né? Lá em Daniel diz que o anticristo vai entrar no Santo dos Santos e vai trazer abominação, né? Mas ainda não era tempo, então o Senhor não deixou. E a gente vê durante a história, né, que muitos anticristos vão surgindo com o mesmo desejo, o mesmo plano. Isso, o mesmo plano, né? Tem tanto templos no mundo, mas eles querem lá em Jerusalém, né? Anos 54 a 68, depois de Cristo, tem o imperador Nero. Ele foi aquele que incendiou Roma e culpou os cristãos. Lembra? Tocando a harpinha e a cidade pegando fogo? Ele era louco de tirar pedra, né?
e ele também foi aquele que executou Paulo, né, o apóstolo Paulo. Agora nós estamos no ano 70 depois de Cristo. O imperador é Titus. E Titus ataca Jerusalém e destrói o templo. Vocês lembram quando Jesus disse? Eles falaram, olha, mestre, que majestoso esse templo. E o Senhor fala assim, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Foi aqui, nesse ataque de Titus, que aconteceu isso. Não sobrou uma pedra de pé daquele templo. Tem um vídeo nosso aí, bem antes, logo no começo, que fala um pouco dessa história aí. Então, nesse ataque, tiveram milhares de mortos pela cidade de Jerusalém. Mas os judeus que se converteram, quer dizer, os israelitas que se converteram a Jesus, eles fugiram quando viram a cidade sitiada para cumprir aquela profecia de Jesus que disse, quando vocês virem a cidade sitiada, quem estiver no campo, não entre na casa, Lucas 21, 20. Tá, depois de Titus vem, no ano 81, 96, vem Domiciano, um dos mais violentos dos imperadores de Roma. Ele decapitou milhares de cristãos. E João foi exilado em Patmos nesse tempo. Depois vem Trajano, já no ano 98, ano 117, e ele tentou manter as leis, declarando ilegal ser cristão. Ser cristão era criminoso. Qualquer semelhança com os dias de hoje, né, Moisés? Ok. Tá chegando nesse tempo, parece. Nós já estamos chegando, né? No ano 284 ao ano 300, vem o imperador Diocleciano. Esse perseguiu os cristãos muito mais furioso. Tentou sistematicamente acabar com todos através da tortura da morte. Então vocês vão vendo aí que vem um imperador que é cruel, aí vem um que tenta aliviar, vem um que é mais cruel ainda e violento e tentando acabar com os cristãos e torturando, matando milhares, mas eles não conseguiam acabar. Por incrível que pareça, parece que aquele sangue derramado dos mártires multiplicava o número de cristãos. E a gente está percebendo isso, né? Não só no Brasil, mas no mundo, essa questão dessa perseguição, começando com alguns meios de comunicação, né? A gente vê por aí sendo já bloqueado, né? Alguns comentaristas. Pessoas sendo silenciadas. Exatamente. Então isso não vai ser uma coisa assim rápida, mas pode ter certeza, o alvo deles é a igreja, são os cristãos. Isso aí é verdade. Sem dúvida. Porque os cristãos batem frontalmente contra a agenda deles, entendeu? Então, claro que tem outras pessoas também, essas pessoas também são e serão perseguidas, mas especialmente o cristianismo. Agora chegamos no ano 312 depois de Cristo e vem o imperador Constantino. Nesse tempo o império está se dividindo em dois, Roma já está assim bem mais fragilizada, né? E ele decidiu derrotar as forças de Maxêncios, que era seu rival. Os dois estavam competindo pelo reino, né? Eles estavam cada um cuidando de uma parte do reino, mas quem vencesse cuidaria de tudo, seria, né, o chefão de tudo. E eles queriam, claro, né, o supremo poder do império. Então Constantino imitou o pai dele e orou ao Deus dos cristãos. Dizem que no dia seguinte ele viu uma cruz brilhando no céu com uma inscrição sobre ela dizendo: neste sinal irás conquistar. In hoc signo vinces. Se isso é verdade ou não, você decide, né? Mas ele venceu o rival dele e se tornou imperador de tudo. E também tornou o cristianismo a religião do império. Outros documentos mostram que ele foi batizado apenas no leito de morte, mas durante toda a sua vida ele adorou o sol. Então, eu não creio numa conversão em que a vida toda dele ele foi adorador do sol. E essa questão de adorar o sol vem desde lá do Velho Testamento, né? Esse grupo. Né? Você vê que Jeremias viu dentro do templo, Ezequiel, né? Viu dentro do templo adoradores do sol, né? Então essa mistura que Satanás quer fazer corrompendo a igreja de Deus é antiga. Satanás tenta imitar Jesus em tudo, né? Porque Jesus é o sol da justiça, entendeu? Então, de alguma forma, Lúcifer quer ser sol também e quer ser adorado. No ano 325 depois de Cristo, Constantino fez o Edito de Tolerância, que estabelecia a liberdade de religião. Então ele torna o cristianismo uma possibilidade de religião e muito querida, porque ele então, né, era cristão,
mas ele permitia outras religiões. Então o cristianismo deixa de ser ilegal. Muitos cristãos ficam felizes porque não vão ser mais perseguidos e torturados, mas aí vem um perigo muito grande também. Ele começa a favorecer cristãos na corte e ele isenta cristãos ministros, os bispos, de pagar taxas e impostos. Ele estava comprando a liderança cristã, gente. Então, ele emitiu uma exortação aos generais dele para que os subalternos desses generais se tornassem cristãos. Isso é cristianismo? Nunca, jamais. Cristianismo é totalmente escolha da pessoa. O Senhor deu livre-arbítrio. Ele está à porta do coração batendo. Quem abrir, ele vai entrar e cear com ele. A transformação é de dentro para fora, não é uma coisa imposta. Tudo que é imposto não tem nada a ver com o cristianismo, gente. Isso. No ano 330 depois de Cristo, ele mudou a capital do império, porque lá em Roma já estava meio problemático. Ele mudou para Bizanto e chamou de Constantinopla em homenagem a ele, a mãe dele, alguma coisa assim. Constantinopla é o que hoje nós chamamos de Istambul. Istambul é o nome que os muçulmanos chamam, né? Constantino também acabou com as lutas de gladiadores, reduziu a morte de crianças que não eram bem-vindas, rejeitadas, crianças fora do casamento, crianças gêmeas, crianças aleijadas, crianças com deficiências, né, qualquer tipo de deficiência, ou às vezes até porque eles não queriam, né, porque era menina, seja lá o que fosse, a razão que fosse, eles simplesmente matavam, né. E ele aboliu também a crucificação como forma de execução. Ele desfez os editos de perseguição que aquele Diocleciano tinha decretado, vocês lembram? Então, quando ele fez esse monte de coisas boas para a igreja, tá? Ele assumiu a liderança da igreja. Como se ele fosse uma autoridade dentro da igreja. Infelizmente, ele colocou os cristãos nos mais altos cargos, declarou que o dia do Senhor seria domingo. Alguém que é do governo começou a ter autoridade dentro da igreja e mudar normas e mudar leis e fazer a maior bagunça. Ora, ele começou a alegar que Jesus havia ressuscitado no domingo. E nós sabemos que não. Nós já temos um vídeo anterior aí explicando que não pode ser no domingo, tá? Agora, existia uma razão política para ele fazer isso, certo? Qual era a razão política? Havia no Império Romano 2 grupos de adoradores do sol naquele tempo. Lá vem os adoradores do sol de novo. Né? Em todo o Império tinham 2 grupos lá e a adoração era no domingo. Então, domingo era o dia estabelecido de adorar o sol. Quando ele declara o domingo, dia do Senhor, ele estava unindo o império. Então, não tem aqueles que adoram no sábado, aqueles que adoram no domingo, aqueles... Não. Agora todo mundo vai adorar no domingo, porque esse imperador bonzinho, que não persegue mais os cristãos, que se converteu, que, tirou as taxas e impostos dos bispos, ele está fazendo isso. Então, vamos lá, né, gente? Vamos também... E também ele deu o dia de folga no domingo para os escravos. Ele proibiu o trabalho no domingo. Se proibiu o trabalho, os escravos tinham que ir lá fazer adoração, que era dia livre. Aqui, gente, nesse momento foi consumado o casamento. Lembra do nome Pérgamo? Isso. Casamento inapropriado. E, gente, casamento são 2 carnes que se tornam uma só carne. Entendeu? Chegou ao ponto de não se discernir o que era governo e o que era mais a igreja de Jesus. Só a espada afiada do Senhor que pode dividir. Que pode ir lá dentro, né? Que vê o que a gente não vê, na verdade. Mas o tempo passou e Constantino morreu. Aí vem o ano 361, 362 depois de Cristo, o imperador Juliano foi chamado de apóstata. Por quê? Porque ele buscou restaurar o paganismo. Ele não entendeu a esperteza do Constantino, de unificar o reino ali e tal, e se fortalecer. Ele queria as práticas pagãs. Constantino já tinha morrido e ele fez isso. No ano 364 depois de Cristo, Julião foi substituído por Jovian, que restabeleceu a religião cristã. Vem um e tira, vem outro e coloca, vem um e tira, vem outro e coloca. Mas no ano 390 depois de Cristo, mais ou menos, Teodósios declara o cristianismo a religião oficial do Estado. E ele forçou a conversão, enchendo as igrejas com degenerados. Porque as pessoas não iam para a igreja porque tinham se convertido. Elas eram obrigadas a ir.
E obrigados, né, com muito medo ainda, né? É claro, né? É uma ordem, né? Isso. Esses que foram obrigados a se converter, muitos deles eram líderes do paganismo, eram sacerdotes, bruxos que faziam poções mágicas, né? Eles eram entendidos, né, das mágicas, das poções. Eles eram ambiciosos para ter poder, gente. Foi aí que a idolatria e a pompa emerge dentro da igreja cristã, porque até então não era. A igreja cristã era uma igreja simples, nas casas, e aqui começa a mudar tudo. Então, eles paganizaram a igreja. Mudou o estilo de culto, que se tornou super ritualístico, mudou o tipo de música, as roupas dos sacerdotes se tornaram sofisticadas e coloridas, a estrutura dos templos agora não era mais um culto na casa. Agora, aquele templo pagão que era meio sombrio, frio, com um teto bem alto, distante, para dar uma certa sensação de mistério, agora se tornou a igreja. Você imagina? Um lugar que quando você falasse, aquilo, a tua voz, como que fala? Um eco. Fazia um eco, né? Repercutia, fazia aquela sensação assim, meio assustadora, né? Era assim o templo pagão. Agora a igreja cristã estava neste lugar. Meu Deus. Eu quero sugerir aqui a leitura de um livro. É um livro que causou muita polêmica já, mas eu achei sensacional. Chama-se O Cristianismo Pagão, do Frank Viola e do George Barna. É um livro difícil de ler, apesar de fininho, porque é um pouco denso. Você começa a sentir mal, você sente raiva, mas ele é tão apropriado para quem quer entender o que aconteceu com o cristianismo ao longo dos anos. Certo? Muito bom mesmo. Inclusive, como você sempre diz, né, às vezes tem uma polêmica dentro da igreja porque alguém mudou A liturgia do culto, liturgia, ou mudou algo, isso. um objeto, o estilo do púlpito, a sequência, louvor, dízimo e oferta, parece que está em pecado. Até mesmo os elementos da ceia, né? Você colocar ali uma tapioca e um açaí, muitas pessoas entram em crise com isso, né? Mas são rituais que você lendo o livro, você vai perceber que é até meio assustador o negócio, né? Vem lá desse tempo aqui onde houve essa mistura, tá? Então nós Assim, vamos... não somos contra nada disso, né? A gente ama culto e tudo, só que se o coração não tiver voltado para o Senhor, é só de ritual, nada vale. é só liturgia, né? Nós vamos no próximo vídeo falar o que esse casamento inapropriado e pervertido produziu dentro da igreja, tá bom, gente? Para esse vídeo não ficar longo. Mas como vocês estão vendo, nós estamos hoje correndo um risco porque a gente vê a igreja numa mistura muito grande com o mundo também, Sim. né? É bem apropriado para o nosso tempo essa exortação. Até o próximo vídeo, gente. Deus abençoe.